Você quer ajudar seu bebê a aprender a sentar sozinho, mas não sabe como fazer isso? Então fique aqui nesse vídeo que hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o sentar e como você vai ajudar seu bebê a alcançar essa habilidade. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O sentar é um grande marco para o bebê e as famílias ficam ansiosas para que isso aconteça. Só que é preciso que a gente saiba o momento certo de estimular e como estimular esse marco da forma certa. E é por isso que ao chegar no fim desse vídeo você vai saber exatamente como fazer isso da forma certa para que seu bebê não tenha nenhum tipo de prejuízo e consiga alcançar essa habilidade no tempo esperado. Então fique aqui comigo até o final. Antes de falar especificamente como e quando começar a estimular esse marco no bebê, eu preciso falar para vocês a grande diferença que existe entre o sentar e o se colocar sentado sozinho, porque muitas pessoas ficam em dúvida sobre essas habilidades. Então, o que acontece? Quando a gente fala que o bebê ele consegue sentar sozinho, normalmente a gente coloca ele sentado, deixa ele sem nenhum apoio e aí ele consegue ficar sentado aqui sozinho. Só que o se colocar sentado sozinho é a habilidade que acontece quando o bebê ele está em qualquer outra posição, normalmente ele está, né, de barriguinha para baixo ou de barriguinha para cima, e aí ele vira para essa postura, né, de barriga para baixo e ele mesmo consegue se colocar nessa posição sentada. Então, normalmente existem essas duas formas do bebê aprender a sentar e é preciso que ele aprenda essas duas habilidades, mas quando é que cada uma delas acontece? Então, é isso que eu vou trazer para vocês aqui agora. O sentar sozinho, que é quando a gente pega o bebê, coloca ele sentado e ele consegue ficar aqui nessa postura sem nenhum apoio, sozinho, costuma acontecer por volta dos 6 até os 8 meses. Essa é a fase que a gente espera que aconteça. Ao contrário do que muitas pessoas acham, que o bebê tem que chegar nos 6 meses e já ficar sentado sozinho, não. A gente espera que essa habilidade ela aconteça ou nos 6 meses, ou nos 7 ou nos 8. Então, até os 8 meses de idade, a gente espera que o bebê consiga aqui ficar brincando nessa postura. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para que os marcos não sejam antecipados, a gente não vá pulando as etapas do desenvolvimento e isso no futuro acabe causando mais prejuízos para o bebê. E a outra habilidade que a gente conversou, que é o se colocar sentado sozinho, quando o bebê adquire essa habilidade dele mesmo ir para essa postura sentado, pode acontecer com 6 meses também, mas é esperado que aconteça até os 9 meses. Como é uma habilidade que exige a junção de vários movimentos, então a gente espera que aconteça até um pouquinho depois do ficar sentado sozinho. Então até os 9 meses a gente espera que o bebê consiga desenvolver essa habilidade. E para você ficar por dentro de tudo e aprender tudo o que você precisa saber sobre o desenvolvimento do seu bebê, já se inscreve aqui no canal. Então agora a gente vai falar como acontece o desenvolvimento dessas habilidades do sentar sozinho e do se colocar sentado sozinho. O sentar sozinho, o bebê inicialmente ele costuma sentar com o apoio das mãos na frente. Então, como ele ainda não tem muita estabilidade no seu tronco, ele usa suas mãos para ficar aqui na frente sentado. E aí ele vai ficando alguns segundos, normalmente ele vai desequilibrando para um lado, para o outro. E ao longo do tempo, à medida que o bebê for treinando e praticando essa habilidade, ele vai conseguindo ficar cada vez mais tempo e levantar cada vez mais o seu tronco para ficar cada vez mais ereto. Até que ao chegar nos 8 meses, a gente espera que o bebê consiga ficar aqui brincando sentado nessa posição e não tenha nenhum desequilíbrio. Então, esses movimentos eles não acontecem de um dia para a noite, não é? Um dia o bebê não consegue sentar, no outro dia ele já está conseguindo. Não, ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, à medida que ele vai evoluindo os seus movimentos e vai conseguindo praticar também essas habilidades. Por isso que é tão importante a gente fornecer os estímulos ideais e deixar o bebê em um ambiente ideal para que ele consiga aprender a fazer esses movimentos. Já o movimento do se colocar sentado sozinho vai acontecer a partir do bruços. Então, se a gente colocar o bebezinho de barriguinha para cima, ele já vai virar de barriga para baixo aqui nessa fase dos 6 meses. Vai levantar cada vez mais o seu tronco, então ele vai levantando as costas, né? Cada vez mais ele fica aqui com as costas levantadas, com apoio nos cotovelos. Depois ele levanta e faz o apoio nos braços, que é a chamada esfinge. E aí, a partir da esfinge, o bebê vai dobrando suas pernas e ele fica nessa postura do 4 apoios, que é como se fosse a postura do engatinhar, só que o bebê paradinho.
Então ele fica nessa postura do 4 apoios e a partir daqui ele vai conseguindo dobrar sua perna e ir para essa postura do sentado de lado até ele sentar totalmente ereto. Então essa é a evolução que a gente espera que o bebê aprenda para ele conseguir se colocar sentado sozinho. E é por isso que aqui no canal eu tenho uma playlist falando sobre a evolução de cada movimento do bebê, como acontece, quando acontece cada um desses movimentos para que o bebê chegue nessa fase aqui e consiga juntar todas essas habilidades e fazer esse grande marco do se colocar sentado sozinho. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conferir. E agora a dúvida, né, que muitas pessoas têm, que todo mundo quer saber, como ajudar o bebê a sentar sozinho. Então nessa fase em que o bebê já está aprendendo essa habilidade do sentar, é muito importante que seja no momento ideal e é por isso que o próximo tópico vai ser esse, o momento ideal para incentivar o sentar. Então fica aqui comigo até o final. Mas agora eu vou te mostrar como a gente vai conseguir incentivar essa habilidade no bebê. Então o sentar sozinho, que é quando a gente coloca o bebê sentado e ele consegue ficar nessa posição, a gente pode começar a incentivar aqui nessa posição em que eu tô. Essa é uma ótima forma de incentivar o sentar, porque aqui o bebê está entre as nossas pernas, né? Então, se ele tiver qualquer desequilíbrio para um lado, para o outro, ele vai tendo esse estímulo de tocar aqui na minha perna e voltar, tocar do outro lado e voltar. E tudo isso vai dando esse equilíbrio para o bebê. À medida que ele desequilibra e tem um estímulo aqui para voltar, ele vai fortalecendo esses músculos das costas também. Então, essa é uma ótima forma de incentivar o bebê a sentar nessa fase inicial. Porque se a gente coloca o bebê sentado sem nenhum apoio e sem nenhum estímulo para voltar, sozinho aqui no chão, ele vai desequilibrando e não tem essa superfície para ele tocar e voltar, então ele vai e cai totalmente. Então por isso que essa é uma ótima forma de incentivar o sentar nessa fase. Além disso, a gente pode também aproveitar essa mesma ideia de usar a nossa perna como suporte e usar uma almofada de amamentação ou uma almofada aqui atrás, para que o bebê vá tendo também esse estímulo caso ele desequilibre. Então essa é uma ótima forma. Como a almofada de amamentação já tem esse formato que envolve o bebê, então é uma ótima forma da gente começar a incentivar o sentar nessa fase inicial. Além disso, a gente pode usar essa mesma almofada para fazer um incentivo aqui na frente, colocar ela aqui na frente para o bebê ter um apoio, né? Que muitas vezes nessa fase inicial o bebê vai desequilibrando muito para frente. Então a gente coloca a almofada de amamentação assim e coloca um brinquedinho aqui para o bebê ir brincando. Ou também a gente pode usar um banquinho, uma caixa, qualquer brinquedo que seja assim, um pouco mais alto, que o bebê consiga ficar aqui com o suporte na frente, a gente pode usar também. Então a gente coloca um brinquedo aqui e o bebê vai brincando aqui com esse apoio na frente. E o se colocar sentado sozinho, como a gente conversou no tópico anterior de como acontece essa evolução, a gente precisa ir incentivando cada uma dessas etapas. Então, se o bebê ainda não faz a esfinge, é preciso que a gente incentive primeiro a esfinge, depois incentive o bebê a subir para essa posição do 4 apoios, para depois ele se colocar sentado sozinho. Então é muito importante incentivando cada uma dessas etapas. E aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre cada um desses movimentos e já vou deixar na descrição para você ir lá conferir. Mas se você quiser saber de uma forma mais detalhada o passo a passo de como ajudar no desenvolvimento do seu bebê, de acordo com a fase em que ele está, do 0 até os 24 meses, eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o método Desempede, que é o meu método onde você estimula o seu bebê em casa de uma forma fácil e simples com a minha ajuda. Então clica no link da descrição e conheça o meu método. E agora que a gente já falou sobre tudo dessa habilidade, a gente precisa falar sobre o momento ideal para incentivar o sentar. Porque é muito importante que essa habilidade seja incentivada na fase certa para que o bebê não tenha nenhum tipo de prejuízo. Se a gente antecipa o sentar, o bebê pode acabar tendo prejuízos mais na frente. Então, o momento ideal para incentivar o sentar é quando o bebê já se movimenta bem de bruços. O que isso significa? Que a gente espera que o bebê de bruços ele já consiga ficar aqui bem brincando, levantar na esfinge, fazer esse movimento de esticar os braços e fazer a esfinge. A gente já espera que o bebê consiga rolar, então a gente coloca ele de barriguinha para cima, ele vira totalmente para o bruços, levanta na esfinge e já faz esse movimento de se deslocar de alguma forma, pivoteando ou arrastando. O bebê ele não fica mais parado de bruços e aí a gente pode começar a fazer aquelas brincadeiras em que a gente vai colocando o bebê sentado para ele ir aprendendo essa habilidade.
Então é muito importante a gente esperar o momento em que o bebê já desenvolveu essas habilidades para depois a gente começar a incentivar o sentar para que o bebê não tenha nenhum tipo de prejuízo. Então, para você saber mais sobre esse assunto, assista esse vídeo.